Faz o seguinte, coloca na tela para mim, por favor, os números do último confronto entre Palmeiras e Cruzeiro, que eu quero que o Zinho faça uma análise desse jogo. Lembrando que os últimos momentos do Cruzeiro foram complicados, né? Foram, na verdade, momentos em que o Cruzeiro estava na Série B. Talvez esse seja um enfrentamento recente com mais números parecidos, Zinho. A gente está vendo aí o retrospecto na temporada, né? Um informação, o outro muito sólido, posições diferentes na tabela, mas talvez seja em muito tempo o confronto em que eles mais se aproximam. Eu concordo. Os números mostram a evolução do Cruzeiro enorme e, assim, a gente não sabe qual é a escalação, né? O Cruzeiro não jogou no meio de semana, provavelmente vai ter Cássio contra o Palmeiras, de tantos enfrentamentos, Corinthians e Palmeiras, agora o Cássio pelo Cruzeiro, no Allianz Parque, então tem um peso também no jogo e possivelmente estreia de outros atletas, né? Outros jogadores, o Wallace, né? O Matheus Henrique, Mateuzinho, né? O Matheus Henrique, o segundo volante, enfim, tem jogadores, tem peças, tem mais opções, o duelo, como a gente estava falando na nossa discussão, no nosso debate, eu acho que é o compromisso, o duelo mais equilibrado, pensando em Botafogo e Inter, Flamengo e Criciúma, esse é muito mais parelho. O Palmeiras tem esses dois desfalques, apesar de jogar em casa, ter um elenco maravilhoso, ter peças de reposição. Ainda dou um favoritismo para o Palmeiras, dou um favoritismo por jogar em casa e por jogar junto há mais tempo, enfim. E o Palmeiras é o vice-líder, né, do campeonato. Vai tentar, vindo de uma derrota, tentar vencer dentro de casa, né, não dá chance. Agora é um Cruzeiro que vai dizer o que ele quer também no campeonato, né, porque se ganha um jogo grande desse, fora de casa, contra um postulante a título, coloca o Cruzeiro num patamar mais acima, bem mais acima, né? Um jogo muito importante no campeonato, para a tabela, para a competição, para os dois times, mas vejo ainda o Palmeiras favorito por jogar em casa. A gente falou isso do São Paulo um tempo atrás, né? Se era o jogo divisor de águas e o São Paulo entrou no G4 ali, tá numa briga interessante. Para o Cruzeiro talvez seja esse o jogo, Pascoal? Eu acho que o Cruzeiro, com esses jogadores que contratou, eu enxergo o Cruzeiro brigando para ficar numa vaga de Libertadores da América. Se serão 6, se serão 7, a gente não tem ideia, se serão 8, porque tem Sul-Americana e tem Libertadores. Mas, para mim, a definição do quadro do Cruzeiro é uma vaga na Libertadores da América. Sem esses jogadores que foram... Puxa, o Cruzeiro contratou uma dupla de volantes de nível de seleção brasileira. O Matheus Henrique e o Wallace. Poxa, só me resta dizer, puxa vida, consegue um baita meio campo, consegue um goleiro espetacular, goleiro que tem história, tem carisma, tem marca, é gigante. Na frente também, reforça a frente. Não sei quando que o Dineno vai voltar, que o Dineno, para mim, é bom centroavante. Sim. O Marcos Leonardo é bom jogador? Eu julgo o Marcos Leonardo bom jogador. Imagina ele sendo abastecido, a bola chegando mais frequentemente nele. Como é que pode acontecer? E o Gabriel Verão pode ser também, né? O Caio Jorge, né? O Caio Jorge. Eu vi até olhar, eu falei, gente, será que eu tô doida? Eu tava Caio abrindo Jorge. Aqui. Perdão. É que é nome duplo. Porque os dois eram do Santos, né? Eu gostaria que fosse o Marcos Leonardo, hein? Pô. Eu também. Desculpa a troca de nomes, né? Vendo o time jogar, de repente o Gabriel, o Verão, pode fazer a diferença. E tem feito a diferença em algumas partidas também da equipe do Cruzeiro. Tem feito gols importantes. Será que tem lei do ex também nisso aí? Não sei. Então, pode ser que tenha. Então, eu acho o time do Cruzeiro muito bom, se você quer saber. Sim. Muito bom. E o treinador que acertou o time do Cruzeiro. Não sei o quê, o treinador não tem aquele nome. Aí eu vou me recorrer ao meu companheiro de todos os dias, meu mestrezinho. Porque é novo, porque é novo e não pode ser treinador, né? Porque ele não tem condição de ser treinador, ou então porque o treinador brasileiro não pode assumir um cargo. Então, eu fico sempre com o pé atrás a respeito dessa situação, né? Mas ele já teve ameaçado, claro, porque o treinador do futebol brasileiro é assim, não ganhou 3 partidas, o pessoal começa a olhar torto para ele. É assim que funciona no futebol brasileiro. Mas ele é um baita treinador e está mostrando isso.
né? Com quem eu falo no Cruzeiro, me diz o seguinte: Pascoal, o treinador é bom. O treinador sabe arrumar o time. O treinador sabe botar o time em campo. Que bom. Que a gente está vendo isso. É o que me parece dentro do campo, porque não, só falar não adianta. Os seus olhos têm que perceber o que está acontecendo. Sim. Né? E a gente tem visto o time do Cruzeiro jogando uma boa partida. Eu acho o jogo osso para o Palmeiras, mas o Palmeiras é favorito. O Fernando Sebra tem 3 vitórias seguidas e se vencer mais esse jogo, por isso a pergunta, né, de se vai definir ou não, chega a 30 e 29, 30, 31, 32. Mas ele tem um jogo a menos. Um jogo a menos. A menos que o Palmeiras, né? É a mesma quantidade do Flamengo, de outros, Fortaleza, que está juntinho com ele ali também. Todos eles estão nessa. O Palmeiras é que fez um jogo. Palmeiras e o Botafogo que já tem 17. Já fizeram 17. Né? Aí você vai olhar a mesma situação do Fortaleza aí também. O Fortaleza recebe o Atlético Goianiense em casa. Favoritaço para ganhar esse jogo, entendeu? E por isso que é ruim esse negócio de 16 jogos, um 17 o outro. Você fica falando, ó, porque se aí o Cruzeiro vence o jogo que falta, ele vai para 35. Ele ganha do Palmeiras, é evidente. Falando isso aí, né? Se ele ganha essa e ganha o jogo que falta, ele estaria melhor que o Palmeiras com 18 jogos quando chegar. Mas tem que esperar. O jogo que falta para o Cruzeiro é em casa? Mas é contra o Inter. Esse Inter que a gente está falando aí contra o Botafogo, que tem tudo, mutação, né? Que tem muito. Então, assim, nós vamos ter jogaços, mas vamos ter muito jogo bom pela frente, decisivo, porque é isso, você escapa de um, mas tem um outro ali. Agora, eu fico doido para que todos fiquem com o mesmo número de jogos, para a gente não ficar no hipotético, se ganhar 6 pontos aqui, nossa, aí vai para não sei onde, se ganhar 3. É bom estar todo mundo com o mesmo número de jogos. É uma situação de catástrofe, né? Essa tabela está assim por conta do que aconteceu no Rio Grande do Sul, infelizmente, mas que é ruim para o campeonato, porque a gente fica sempre nessa expectativa. Isso. Dito isso... Pô, eu falei que não ia dar empate hoje, eu não vou dar empate. Você falou, agora você assume o BO. Zinho, quer começar, já que eles estão pensativos aqui? 2-1 Palmeiras. Nossa Senhora. 2-1 Palmeiras, e aí? 1-0 Palmeiras. Só falta você, presidente. Deixa eu ver eu também, né? Deixa eu ver se os mineiros já não mandaram recado aqui. Vê se o pessoal de patrocínio tá mandando mensagem aí. Gente, esquece aí, vai. O Zé, o seu cunhado, vai ligar aí, hein? Eu vou falar 1-1, então, vocês me perdoem. Eu tenho família. Eu vou falar 1-1, pronto. Tá bom, entre a família e o estatuto do clube. Sexta-feira, preciso passar bem o final de semana. Tem direito a um empate, né? Hoje à tarde com a filha. Porque ele disse que não ia dar nenhum empate eu disse, mas eu esqueci desse jogo aí que... Nossa, não ia dar empate, mas ele esqueceu que o Cruzeiro ia jogar. Hoje já tá com a mulher e a filha hoje, eu não quero. Até ser. Tá bom, eu vou acompanhar o Pascoal nessa. Eu vou de 1-0 Palmeiras também, que eu acho que os jogadores que estão fora vão fazer falta. O Allianz Parque recebendo um grande número de cruzeirense, porque a carga de ingresso se esgotou rapidamente, o espaço visitante vai estar completamente tomado pela Nação Azul, são 1.700 ingressos que o torcedor do Cruzeiro ele teve à disposição para este compromisso e a carga se esgotou rapidamente, então teremos muitos cruzeirenses marcando presença no Allianz Parque para este compromisso importante, o Cruzeiro diante da equipe do Palmeiras, Palmeiras aí com desfalques importantes, o Estevão machucado, Piquerez também machucado, mas tem outros atletas para ganhar minutagem aí com o técnico Abel Ferreira, mas cada um pensando no seu, o certo é que o Fernando Seabra quer um Cruzeiro ainda melhor se comparado àquele time que jogou diante da equipe do Red Bull Bragantino. A lista dos relacionados, como a gente tinha falado, sem Dineno e sem o Wallace. O Dineno ainda aquele processo, né, passou por cirurgia, então tem que ver como ele vai se sentir com esses treinos com bola. O jogador, ele vem trabalhou muito a parte física e agora nos treinamentos com bola, aí, repito, precisa ver como será essa resposta dele aos treinamentos, sendo positiva, ele volta a ficar aí à disposição de forma integral. E o Wallace sendo preparado para quarta-feira, o jogo contra o Juventude no Mineirão, ele vai ganhar aí mais oportunidade de fazer treinos físicos, ainda fez poucos trabalhos com bola com todo o grupo, então natural também dentro daquilo que a gente tinha falado, uma mudança na ideia inicial que era ele ser relacionado para este compromisso, o Cruzeiro entendendo que é melhor ele ficar em Belo Horizonte, fazer trabalhos aí físicos até que possa ser relacionado e tem chance de que isso aconteça diante do Juventude, o jogo da quarta-feira às 7 horas da noite. Por falar nesse jogo,
mais de 20 mil ingressos vendidos. O Cruzeiro até deve abrir mais setor, porque a princípio Laranja Superior e Vermelho Superior estão fechados, mas com a venda muito boa, mesmo sendo um jogo 7 horas da noite numa quarta-feira, o Cruzeiro entende que o torcedor vai comparecer em grande número, porque a partir de agora é só decisão no Campeonato Brasileiro. O time vem embalado, independentemente do resultado contra o Palmeiras, é uma certeza aí de um bom público para o Cruzeiro seguir com 100% de aproveitamento dentro do Mineirão, ou jogando em casa, né, já que teve uma partida que foi no Independência. Os relacionados para o jogo contra o Palmeiras: Anderson e Cássio, os goleiros; zagueiros Vidalba, João Marcelo, Neres e Zé Ivaldo; os laterais Kaique, William e Gasolina; os volantes Japa, Lucas Romero, Lucas Silva, Matheus Henrique e Ramiro; os meias Matheus Pereira, Matheus Vital e Vitinho; os atacantes Barreal, Arthur Gomes, Gabriel Veron, Caio Jorge, Lautaro Dias e Robert. Em relação à lista do jogo com o Red Bull Bragantino, apenas o Léo Aragão deixou a lista. Ele tinha sido relacionado para aquele compromisso, mas foi cortado dentro ali daquela ideia de 3 goleiros em Belo Horizonte, 2 nos jogos fora de casa aqui no país. Então, por isso, a lista teve essa composição. Marlon, hoje voltou a participar ali do treinamento, ainda se recuperando da lesão muscular que teve no ombro, mas tem tudo aí para ficar à disposição para o duelo diante do Juventude na quarta-feira. Rafa Silva, preparação física muito forte ele vem fazendo. Na semana que vem já deve começar aí alguns trabalhos com bola para em breve também ficar à disposição do técnico Fernando Seabra. Uma tendência do Fernando Seabra repetir o time que começou diante do Red Bull Bragantino, mas claro, podendo aí dar mais minutos ainda nesse jogo para Matheus Henrique, que vem trabalhando bem para em breve ser titular no time do Cruzeiro. De qualquer forma, a definição da equipe somente no vestiário do Allianz Parque, e aí o Cruzeiro sendo escalado oficialmente às 8 horas da noite, 1 hora antes da bola rolar. João Pedro já não está mais em Belo Horizonte, se apresentando ao Mirassol, quem sabe na próxima semana também sendo definida aí a saída de Rafael Bilu, que neste momento dificilmente vai continuar no Cruzeiro na sequência da temporada. Tá falado, pessoal? Novos reforços do Cruzeiro podem fazer suas estreias no próximo jogo contra o Palmeiras. Entre os jogadores contratados, já tivemos 3 estreias no último jogo, e agora há possibilidade de mais 2 estreias. Wallace e Caio Jorge estão treinando e disponíveis para o técnico Fernando Seabra. Cássio, que estreou como titular no último jogo, deve continuar na equipe. A estreia de Wallace estava prevista para o jogo contra o Palmeiras, enquanto Caio Jorge é uma opção para o ataque. Outros reforços como Jonathan Jesus e Fabrício Peralta também aguardam oportunidades para mostrar seu valor. E aí, galera, o que acharam? Deixe nos comentários. Não se esqueçam de deixar o like e de se inscreverem no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Até mais, Nação Celeste! Vamos pra frente!